isso, quem puder, deixa o microfone desabilitado, mas antes de tudo, Mariana, se quiser começar já, pode dar start na transmissão do YouTube, tá? Obrigado. Estou vendo o Vladimir aqui, doutora Luciana, tudo bom com vocês? Então, só umas orientações rápidas, né? Quem puder deixar o microfone desligado, mas assim, nada impede de vocês fazerem perguntas no decorrer da miniconf, tá? Como ela é uma miniconf, então é um formato bem pessoal mesmo, é rápido, tá? É um tema também bem leve de a gente tratar aqui, e mesmo assim a gente vai dar um intervalo de um cafezinho aí, de uns 10 minutinhos para a gente tomar uma água, principalmente a mim, que não estou muito acostumada a falar muito, e sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Quando me propuseram essa mini-conf, né, nesse formato, já é bem complexo falar de design num evento grande. Falar num evento pequeno é ainda mais difícil, porque ao mesmo tempo que é algo simples que está no dia a dia da gente, é algo complexo para a gente, se a gente for explorar todas as vertentes do design, né? A gente tem o design de moda, tem o design gráfico, né? Tem o design de vídeo, né? Que tem uma série de elementos que o design se apresenta no dia a dia, né? Por isso que ele é tão complexo, porque ele é muito ramificado. Se a gente traduz a palavra design, ela não dá o significado real do que é em português, e vice-versa do que é em inglês, né? O design, como palavra inglesa, também tem uma série de variantes aí, não só de desenho, mas de projeto, enfim, uma série de coisas. Então, a gente vai aqui hoje fazer um pequeno apanhado, né? Qual que é o formato que eu fiz para vocês? É o seguinte, a gente faz um pequeno apanhado do que tem uma parte de interação para a gente não ficar só na minha monovoz aqui, falando só eu, para a gente ter um pouco de interação. E aí depois eu vou trazer exemplos práticos para o judiciário, né? Do que o design pode ajudar o judiciário, porque eu acho que, na verdade, a gente já sabe, já tem um conceito eficiente de design, mas como trazer isso para o nosso dia a dia? Como trazer isso para o nosso ambiente de trabalho? Como trazer isso para os produtos e serviços que a gente presta todos os dias, né? Eu acho que esse é o grande intuito aqui. Eu sei que tem gente pela internet acompanhando também, pelo YouTube, talvez que não seja do judiciário, mas que também vai poder, com base nessa pequena mini-conf, trazer isso para a realidade de cada um, principalmente dos serviços públicos, que acho que a gente tem aí a maior dificuldade aí porque na iniciativa privada é fácil, de repente, de fazer um design de produto, né? É fácil, um produto que seja eficiente, que economize energia, enfim, que seja prático. Então é fácil visualizar isso para a iniciativa privada, mas para a parte de serviço realmente é mais difícil, tá? Mas a gente vai conseguir aqui no decorrer do processo, tá bom? Alguma pergunta nesse início, antes de eu começar a compartilhar meu material? Não? Ok, então beleza. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês, que vai servir de guia para a gente começar a nossa conversa. Elaine, tá transmitindo bem o material? Perfeito. Então tá joia. Se alguém tiver alguma dificuldade, vocês dão um toque aí no chat, que a Elaine está me assessorando aqui hoje, gente. Então, o tema é a eficácia do design, né? Então, acho legal a gente falar um pouquinho de história, é rápido, não é maçante, só para a gente contextualizar isso tudo, né? Então, o design ele se forma a partir desses movimentos de arte, de arquitetura que surgem aí no pós-Idade Média, aí, né? Se a gente pega hoje as obras de arte num curso de História da Arte, o Vladimir está aqui e não me deixa mentir, a gente tem toda uma estética dentro daquela obra de arte, né? Um quadro, ele segue aquilo que o pintor quer que ele siga, onde o olhar segue, onde a luz incida, onde aquilo se destaca, né? Então, o design, ele bebe dessa água antiga aí das artes e também da arquitetura, principalmente na questão de produto, né? Que começa a ter estruturas, começa a ter objetos, ferramentas, né? Então, tudo isso daí formou-se o design, né? Mas esse conceito de design de hoje vem do século XIX, né? Que aí começou a ter a questão das pessoas que começam a fazer tipografia, né? Que é fazer o formato de letras para
para frontal de loja, aquele tipo de coisa. Papel de parede, tecidos, né? Se a gente pega esses filmes de época, né, da Idade Média, percebe que as roupas não tinham estampa, né? Era tudo monocromático, né? Era uma cor só, né? E aí depois, quando entra aquela parte lá na era mais elisabetana, ali por naquela volta, você já começa a ver que as roupas começam a ter texturas, né? Começa a ter algumas coisas, estamparias nos tecidos, né? Os próprios papéis de parede naqueles palácios, né? Então aí já começa a ter aí uma preocupação com o design, né? Mas o grande contexto de design hoje, né, nosso, ele vem mesmo na Revolução Industrial, né? Eu dou sempre o exemplo de sinalização, porque sinalização é uma coisa fácil da gente visualizar. Quando a gente começa a Revolução Industrial, que tem esse deslocamento das pessoas para as cidades, o modo de vida muda também. Então, assim, a pessoa que tinha aquela casa de campo, com casa de empregada, com não sei o quê, as casas começam a se diminuir, né? Então, assim, as coisas começam a ficar mais práticas, né? A cozinha tem que ser mais prática, né? Ao mesmo tempo, vem também certas revoluções tecnológicas, né? O cara que usava lenha ali, depois de um tempo, não usa mais lenha, mas um gás, né? Então, isso muda a forma de cozinhar, muda o fogão, muda o formato do fogão, etc. e tal. Os metrôs do mundo inteiro hoje, né? Eu dou exemplo de Londres, porque é um dos mais antigos, mas, assim, essa coisa de infografia nasce lá, né? Uma das primeiras vertentes disso nasce no metrô de Londres. A gente, em qualquer metrô do mundo hoje, você olha lá o mapa de estações, ele é uma bolinha com o nome da estação, outra bolinha, o nome da estação, né? Aquilo não segue uma regra de escala real, né? Aquilo só para você se localizar, né? Isso é um exemplo de design usado para auxiliar na orientação das pessoas, né? Você não precisa ter... Se a gente fosse fazer o metrô de São Paulo hoje, por exemplo, né? Existem estações que são mais longe uma da outra, uma estação sobe, outra desce, enfim... Isso não tem essa preocupação, né? O designer tem a orientação só de mostrar a direção e onde tem a intersecção dessas estações, por exemplo, né? Então, aí a gente está falando de design gráfico, falando de design de sinalização, né? E aí, não tem como não falar de design se a gente não falar do movimento Bauhaus, né? Que nasce na Alemanha, que aí, para a gente trazer para o mundo de hoje, seria uma ETEC, né? Uma das primeiras ETECs, né? Esses cursos técnicos que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. A Bauhaus, na Alemanha, foi a primeira escola a unir artesanato, arte e tecnologia, né? Como eu falei, né? O mundo na Revolução Industrial mudou o conceito de vida, o conceito de trabalho, e aí nasce realmente essa necessidade de produzir coisas em série, né? Então, não é mais aquela coisa artesanal, né? Então, o design, ele vem, até que o curso de designer é desenho industrial, né? O nome aportuguesado dele é desenho industrial. Porque é justamente isso, você faz você projeta algo, né? Para que seja replicado em série, né? E a Escola Bauhaus foi a pioneira nisso, em unir essas questões todas, né? E para N coisas, né? Para brinquedo, para utensílio doméstico, para arquitetura também, no sentido de otimizar espaços, né? Quem mora em apartamento sabe da necessidade de otimizar espaço, mais do que quem mora numa casa maior, né? Então, assim, tudo isso são coisas do dia a dia, mas que nasceram lá na escola Bauhaus. Tem um filme, inclusive, que chama Bauhaus, é um filme alemão muito bom que conta a história dessa escola. E eu recomendo que vocês vejam esse filme, porque ele é muito bacana, tá? Continuando aqui, a gente já sai dessa coisa de história, né, e começa a entrar mais no conceito. Eu sempre gosto dos conteúdos que eu passo, eu começo de uma visão macro da coisa e vou afunilando até a nossa realidade, né? Que é a nossa realidade, por exemplo, aqui hoje do Poder Judiciário, né? Então, ou dos órgãos públicos, para quem nos acompanha pela internet aí. Então, eu gosto de fazer essa visão macro e a gente vai afunilando para a nossa realidade até para vocês conseguirem pensar para fora da caixa, verem outros exemplos, né? Então, aqui já é aquilo que está no dicionário mesmo, né? É muito fácil falar de design quando a gente fala de concepção de produto, porque é um projeto de uma embalagem, de um mobiliário, de qualquer tipo de máquina ou utensílio, né? E que tem a ver com a sua forma e com a sua funcionalidade, né? Essa é a concepção básica de dicionário, né? Temos também essa questão de concretizar uma ideia, né? Tudo que a gente tem em casa hoje, ou na rua, enfim, é um projeto antes, né, um desenho antes, né, que você faz ali mediante um modelo que você projeta para que você possa depois produzir isso em série, né.
E também a gente pode aplicar o design, que eu acho que isso começa a ficar mais claro para a gente mais para frente, que é aplicado aos serviços, né? E a modelos de negócio, né? Por exemplo, startups é um design de serviço, né? Que são equipes pequenas, voltadas para a indústria da tecnologia, que se moldam dentro desse universo de startups. A gente tem também a configuração que eu coloquei aqui, um atendimento de fast food, né? Então, antes da entrada do fast food, você sentava na mesa, vinha um garçom, você fazia o pedido e ele ia embora, né? Não que hoje não tenha esse restaurante, mas estou dizendo assim, antes da invenção do fast food. O fast food, ele vem com um outro conceito. Você entra, paga, pega e come e vai embora, né? O restaurante não é ali o lugar para você tomar um café, né? E ficar ali conversando, etc. Ele tem outro conceito de alimento, né? Então, isso, até a própria cozinha do restaurante fast food, ela é diferente de uma outra cozinha, né? Porque ela tem ali a necessidade de ser rápida, é quase uma linha de montagem mesmo, né? Mas quem assistiu também Fome de Poder viu também que os caras fizeram uma cozinha de giz no chão antes de fazer o formato da cozinha do McDonald's, né? Então, isso mostra que, assim, tudo é projetado antes, né, e dá errado, você refaz o desenho, até você ter o projeto mesmo, ter ali um protótipo para você aplicar. E isso também, com o tempo, vai sofrendo novos projetos de design, porque a tecnologia muda, os costumes mudam, né? A gente pega hoje a entrada de um McDonald's, voltando ao McDonald's, o que está mudando hoje, né? Hoje você paga, não precisa mais do atendente para você pagar, né? Já tem um serviço de autoatendimento. Hoje o McDonald's contrata mais para fazer o hambúrguer em si mesmo do que atender, né? Então, as coisas não estão presas, elas estão sempre se redefinindo para ficarem mais próximas da sociedade, daquilo que a sociedade está mudando, né? Então, isso acompanha as mudanças comportamentais e também as mudanças tecnológicas, tá? Voltando aqui, aí a gente tem um mito que eu quero derrubar logo de cara, que é o mito de que o design é feito para gente rica, né? Todo mundo fala, mas o negócio né, as coisas são mais caras, etc e tal. Existe sim o design mais aprimorado ser mais caro, mas isso não significa que ele está vinculado à questão de riqueza, ou porque a coisa tem um design, etc., um design mais para rico, que ele é melhor que o outro, né? Aí eu dou o exemplo aqui da bicicleta. Se a gente pegar hoje, a gente tem a bicicleta de hoje, você pode comprar uma bicicleta de R$ 500 e pode comprar uma bicicleta que é mais cara que um carro. O que tá incluso ali é o valor agregado, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O valor que como se diz, o que está sendo feito dentro desse produto, né? Então, o material que esse produto é desenvolvido, a qualidade desse produto, né? Então, o freio de uma bicicleta de R$ 5.000, com certeza, é melhor do que um freio de uma bicicleta de 500, né? Então, isso se aplica a tudo, né? Então, assim, então não quer dizer que a bicicleta de R$ 500 não teve a mesma aplicação, não teve a mesma preocupação de design que uma de 5.000, né? Então, o design, ele na verdade, ele está aí para desmistificar isso. Na verdade, o fato de não ter acesso a um design de ponta, sim, é algo que tem a ver com o custo daquele material, né? E aí tem também o custo agregado e tem também o custo que não é agregado, que é o custo mesmo de status, enfim, porque ele é único, porque ele é diferente dos demais produtos e serviços que os outros prestam, enfim. É importante que a gente tenha isso em mente para a gente desmistificar essas coisas, né? Pequenas coisas passam por design, tá? Então, assim, não é uma questão de, quando a gente falar de design, estamos elitizando o negócio. Não, pelo contrário, a gente está dando até mais acesso do que se a gente não tem um trabalho aí de planejamento e concepção de produtos ou serviços vinculados a isso, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer acrescentar alguma coisa? Ok, dou-lhe uma, dou-lhe duas, então vamos seguindo. Então, quando a gente fala de design, a gente está falando de dois grandes pilares, tá? Funcionalidade e estética, tá? E aí, quando a gente fala de funcionalidade e estética, em funcionalidade, a gente está falando da usabilidade daquilo, do conforto daquilo, do objetivo daquilo, do acesso daquilo também, né? Porque às vezes, como eu falei, a bicicleta, você quer comprar uma bicicleta, mas você tem os seus limites orçamentários aí também, né? Então você vai tentar equilibrar todos esses elementos de funcionalidade, né? Se ela é usável, se ela é confortável, se ela
você vai usar essa bicicleta para andar na cidade, ou se você vai fazer trilhas de fim de semana, né? Então os objetivos podem ser diferentes para a sua bicicleta, né? O preço dela também. E aí também entra a questão de estética, tá? E aí é o diferencial do produto ou do serviço, né? Então, assim, comprar um computador da Apple é diferente do que comprar um computador PC comum, sim, tá? Porque tem um diferencial de produto e de serviço aí. Tem o valor agregado real, que é o custo, né? O custo desse computador ou desse serviço, né? Um spa, por exemplo, você pode ficar no spa caro ou no spa rico, um spa caro ou no spa mais acessível, mas com certeza vai ter diferença dos produtos e serviços que vão ser servidos ali, né? Então a estética está envolta nesse valor agregado real. E tem também o valor agregado subjetivo, né? Que é a preferência do próprio consumidor e o status daquilo, né? Então, isso é subjetivo, isso não tem valor, né? Mas a pessoa, às vezes, isso é levado em consideração em determinado tipo de compra ou de aquisição, tá? Seja de produto ou seja de serviço. Então, quando a gente estiver falando de design, seja de design de moda, design gráfico, design de produto, design de embalagem, tudo vai passar por esses dois pilares, tá? Dentro da funcionalidade disso e dentro da estética disso, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Tanto a funcionalidade quanto a estética. E dentro dessa funcionalidade tem todos esses quesitos e da estética também, tá? Porque a gente fala assim, não, a gente só vai pensar numa coisa que é funcional, né? Mas a gente tem que lembrar que vários produtos e serviços são concorrentes de si, né? Então eles têm que ter um diferencial aí, né? Se a gente, é a mesma coisa da gente fazer uma casa com engenheiro e fazer uma casa com arquiteto, né? A casa do engenheiro vai ter toda a questão de levantar as paredes para que não caia e fique ali. A do arquiteto, além dessas preocupações, vai ter também a direção que o sol incide na casa, né? A questão de circulação de ar, né? Então é o valor agregado aí também, tá? As duas são casas, mas a casa feita pelo engenheiro e feita pelo arquiteto são diferentes, né? A gente tem quem acompanha aí as reformas de casas aí nos canais de TV, que é uma grande febre do momento, sabe disso. Então vamos começar agora uma parte mais prática, né? Então, assim, quando a gente fala usando essa parte de funcionalidade estética, a gente tem essa cadeira, que eu estou dando de exemplo aqui, é uma cadeira de madeira, né? Vamos lembrar que o design também nasce da preguiça, né? Imagina o cara que lá na Idade da Pedra que não gostava de sentar na pedra e foi lá e colocou sei lá, um bicho morto para deitar em cima que era mais confortável, entendeu? Então, é importante ver que as necessidades surgem e o design começa a nascer dessas necessidades, né? A diferença do design do Homem da Caverna de agora é que agora as coisas têm que ser feitas em série, elas não são feitas de forma artesanal, como eram antes, tá? Essa é uma cadeira bacana, bonita, né? Esteticamente bonita, provavelmente confortável, mas provavelmente essa segunda ela é mais confortável, né? Se a gente for pensar assim, eu tenho que passar o dia inteiro sentado para trabalhar, qual será que é mais funcional para isso? Provavelmente é a segunda, né? E se a gente pode ainda dar uma terceira opção ainda, que aí essa aqui ela agrega mais funcionalidades, ela tem rodinha, ela tem encosto para braço, encosto para cabeça, né? Ela fica mais alta ou mais baixa, né? O material dela que é feito, né? A questão estética dela é diferente, ela é de couro, né? Então a gente percebe que o que diferencia, tudo isso aí é cadeira, né? Tudo isso daí serve para você sentar. Mas a diferença está justamente naquilo que eu falei antes, né? No valor agregado de materiais, de produtos, de tecnologias que está envolvida nisso, e para a funcionalidade disso, tá? A mesma coisa acontece com carros, né? Então, assim, todos esses três modelos de carro, eles vão do ponto A ao ponto B, né? A diferença é que um deve gastar mais combustível que o outro, a diferença é que um é mais pequeno que o outro, a diferença é que um é mais rápido do que o outro, tá? Então, as funcionalidades e a estética muda conforme a necessidade do consumidor aí, né? E também do bolso dele, né? Então, um Up está muito mais acessível para as pessoas do que não é um Camaro, esqueci o nome dele, enfim, o carro esportivo do meio aí, tá? Enfim, ele, que é o concorrente do Camaro, por sinal, né? E tem ali um carro clássico, né? Que às vezes ele
ele tem puramente, às vezes, hoje, nos dias de hoje, quem tem um carro desse é puramente por estética, né? Por status, ou por gostar de história, enfim, mas não é um carro que ele, de repente, usa no dia a dia para pegar trânsito, para levar a criança na escola, né? Porque é um carro que necessita de alguns cuidados especiais aí, tá bom? Então, isso mostra que os três são carros, mas as funcionalidades, as estéticas mudam conforme as necessidades. A gente está num universo muito de produto ainda, tá, gente? Mas a gente vai chegar na parte de serviço. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que fincar essas duas colunas de funcionalidade e de estética, tá? Uma coisa simples do dia a dia, tá? Isso daqui também é uma coisa feita de design, né? Um abridor de garrafa, que é feito para abrir garrafas, obviamente, mas é feito para ser produzido em série, tá? Então tem um custo baixo, todo mundo tem acesso e alguém pensou nisso, tá? Então pensou nessa funcionalidade de ter essa boca desse jeito, pensou nesse buraquinho que tem aqui embaixo, de repente para guardar isso pendurado de alguma forma, tá bom? Mas também existe esse aqui, que além de abrir garrafa, ele abre também lata, tá? Então, percebam que o design muda e a funcionalidade muda também, tá? Os dois servem para a mesma coisa, mas esse segundo serve para mais coisas do que o primeiro, tá? E se a gente pegar esse exemplo aqui, ele também faz o que os outros fazem, menos abrir lata, obviamente, mas ele agrega outros valores aí, né? Ele agrega uma coisa mais divertida, uma coisa mais, né, lúdica, que tem gente que vai ter essa aquisição aí porque acha bacana, porque acha engraçado, porque quer pôr na sua área de churrasqueira, porque é divertido, não fica caindo tampinhas para um lado para o outro, né? Então é importante entender que tudo isso é abridor de garrafas, tá? E a gente tem também esse daqui, né? Esse é vamos chamar aí de gourmetizado, que é que é o nosso abridor de garrafas também, tá? Só que num design diferenciado, tá? De repente, esse aqui você faz menos força, porque você tem aí mais apoio na mão, né? Você tem uma área maior. Enfim, algum diferencial ele tem, né? Provavelmente também o diferencial de preço dele também é maior, né? Aço escovado, né? Quer dizer, bem diferente dos demais itens que estão aí. Mas tudo isso, lembrando, passou por um processo de design, tá? Aqui a gente tem também design aplicado à sinalização, né? Em qualquer lugar do mundo que você fosse, você vê um homenzinho, uma mulherzinha, você sabe que é um banheiro, que é um sanitário, né? Independente do idioma que esteja. Mas você pode ver também que existem variações, né, disso para ser coisas que é com a mesma mensagem, mas de forma diferente, né? Então, a gente vê aqui o segundo exemplo aqui em preto e branco, né? Já tem uma coisa mais de humor nisso daqui, né? Em geral, esses sinalizações mais bem-humoradas são portas de bar, portas né, de repente não vai estar assim num laboratório de análises clínicas, por exemplo, né? Mas a gente tem essas variações aqui mais divertidas, né? Aqui do quadro, né? Da cerveja, esse quadro aqui de baixo também. Então, esse aqui também eu peguei de sinalização de bares, né? Aqui uma coisa de brincadeira de gênero, né? Também, qualquer tipo de gênero aqui, inclusive alienígenas, enfim. O modo de se aplicar, né? Você vê que ele não precisa ser uma plaquinha no meio da porta, né? Você pode, de repente, vazar isso para uma arquitetura mais imersiva, como está aqui, né? Nesse exemplo aqui em vermelho, né? Do homem e da mulher na porta, tá? Então percebam que assim a mesma coisa pode ser repensada, pode ser melhorada, pode dar outros significados, tá? Pode dar significados mais engraçados, nesse caso aqui mais sensuais nesse sentido aqui, né? Mais agregador.
Opa, gente, caiu aqui a minha ligação, a minha internet, mas já voltou. Tá voltando. Onde é que vocês pararam aqui? Foi na sinalização? Foi nessa tela, Hélio. Essa aqui? Ótimo. Então tá bem, eu já tinha terminado ela também, tá? Foi a minha internet aqui de casa que oscilou, peço desculpas aí a todo mundo, mas a gente continua aqui na transmissão. Aí a gente começa a falar de serviço, né? Porque, na verdade, os serviços virtuais, né? A gente não consegue imprimir um sistema operacional, a gente não consegue imprimir o WhatsApp, por exemplo, né? Tudo isso é serviço, né? E aí, quando a gente começa a falar de serviço, a gente tem que falar, obviamente, aqui da questão da iconografia que está por trás da informática hoje, né? Que são serviços virtuais. Então, alguém consegue imaginar o mundo sem os emojis, né? Aqui, e eles falam por si só, né? Em vez de você escrever assim, nossa, estou muito triste, né? Ou você quer passar uma ideia de, que a mensagem foi engraçada, você pode mandar essa aqui, enfim. Toda a parte de iconografia aqui nessa área preta que vocês estão vendo aqui, eu deixei em preto justamente para destacar, né? O curtir, o telefone, né? Em qualquer device que vocês tiverem, qualquer aparelho que vocês tiverem, vocês vão ter esses ícones, né, e que eles falam por si só, né. A gente pega, por exemplo, aqueles 3 pontinhos que tem em qualquer aplicativo, você sabe que aquilo ali é menu, né. É engraçado porque é uma coisa que não diz muita coisa, né. Mas já se oficializou como menu mesmo aquilo, né, sendo algo que você pode explorar mais informações dentro daquele universo do aplicativo, tá. E é engraçado que alguém pensou nisso, né? Alguém falou, não, a gente tem que pensar em que um desenho possa passar todas essas informações, né? Então, a gente tem aqui ícone de calendário, de telefone, né? Uma série de coisas que já, por si só, já dizem muita coisa, né? E aí eu trago uma coisa que eu acho engraçado, que é o botão salvar, né? A gente tem, principalmente no pacote Windows, né? E esse botão salvar, ele é a réplica de um disquete. E eu acho que vocês aqui são todos muito novos, não devem de lembrar disso, né? Dos disquetes da época, que era uma coisa para... E aí hoje não tem mais disquete, hoje não tem mais esse tipo de armazenamento, e mesmo assim ficou o ícone de disquete, né? Provavelmente quem aí é mais jovem, que nunca viu um disquete na vida, não vai saber que isso daí é o botão de salvar, mas sabe que é o botão de salvar, mas não sabe que é um disquete também. Então, isso é uma das coisas que, como eu falei, a tecnologia, ela muda, né? Ela evolui, e o design também vai se adaptando a isso, né? No caso, o botão de salvar ficou aí esse desenho de disquete, que pra gente, né, que já tem idade, a gente sabe que isso é um disquete, mas a minha sobrinha, por exemplo, nunca viu um disquete na vida. Quando ela vê isso aqui, ela fala que é o botão de salvar, né? Então, eu gostaria de saber como é que isso se forma na cabeça dela, né? Porque ela nunca viu isso. Então, isso é importante, porque assim, isso tudo passou por um planejamento. Alguém sentou em cima dessa interface gráfica do Word para fazer isso, né? Alguém sentou e fez esses emojis aqui que viraram padrão, né? Acho que foi até no Japão que criaram ele está vivo ainda, o criador dos emojis, né? Então, a gente brinca que a gente está voltando para a era dos hieroglifos do Egito, né? Mas, na verdade, isso aqui diz muita coisa, né? E diz muito rápido. E isso vem de encontro a uma sociedade que quer as coisas de forma rápida, né? E essa coisa de querer a coisa de forma rápida voltou essa coisa de utilizar a iconografia para a gente se comunicar. É importante a gente ter isso em mente. Talvez aqui também ninguém lembre do próximo exemplo, mas antigamente não tinha Windows, né? Era uma tela preta de DOS lá, que você dava os comandos de texto, né? Você falava assim, quero um programa tal, né? Estou falando aqui de maneira bem infantil, mas era mais ou menos isso, né? Tinha um comando lá, um ponto, alguma coisa, você colocava, e aí executava aquele programa que estava dentro do sistema operacional, né? Vamos lembrar que computadores nada mais são do que grandes calculadoras, né? O computador, ele é binário, 0 e 1, está lá dentro, ele é só uma grande calculadora. E aí o que transforma ele nessa questão mais palatável para os usuários é a interface gráfica,
né? Então, aqui a interface gráfica do Windows, vocês percebam que ela evoluiu de tempos em tempos, né? Mas ela sempre manteve essa barra embaixo aí com o menu iniciar. Até uma época tentaram não fazer isso e foi muito radical para os usuários, eles pegaram e retomaram isso. Então é importante que a gente tenha consciência de que isso aqui alguém pensou, alguém planejou, né? Esses ícones todos têm tamanhos, apesar de serem diferentes, eles têm tamanhos iguais, né? Então também quando a gente fala de estética, a gente tem também aí a simetria das coisas, a gente tem aí o encaixe dessas coisas dentro desse universo que é o sistema operacional, tá? O que é mais fácil de usar, é óbvio que o sistema operacional é mais fácil de usar. Eu não sei se a gente tem aqui o pessoal da SET acompanhando, ou o pessoal do nosso NUIT de tecnologia, que eles conseguem ver a Matrix lá no formato de códigos, né? Mas a gente, meros mortais, a gente não consegue. A gente precisa de um Windows para ver aqui o que está rolando, né? O que a gente está fazendo. A gente está arrastando uma pastinha para um lado para outro. Isso são analogias do mundo real, né? E só foi possível graças ao design, porque o design conseguiu fazer com que a gente fizesse essas analogias, né? Tem um vídeo muito engraçado na internet que é um neném que está com um álbum de fotos, e como ele sempre mexe a mãozinha dele no tablet da mãe, a foto aumenta, ele fica tentando aumentar também a foto lá no papel, no álbum de fotos, né? Porque a realidade dele já é a realidade digital, então ele acha que aquilo vai funcionar, e é muito engraçado ele fazendo aquilo. Tem um vídeo na internet sobre isso, que é bem interessante, tá? Agora, antes da gente fazer uma breve pausa, eu quero que vocês, um pouco de interação com vocês. Eu não estou vendo vocês, mas eu posso ouvir vocês, tá bom? Então, quando a gente pode, de repente, conversar um pouco agora. Alguém sabe o que é isso daqui? Não faço ideia. Não mesmo. Bom, indo ali é uma caneta. Isso, uma caneta, legal. Uma caneta voltada para criança, né? Que é um negócio para você fazer tipo um carimbinho, né? Ela tem uma bolinha na ponta que faz carimbinho. Só que, por mais que seja um produto feito para criança, ele é um grande sucesso, principalmente lá nos Estados Unidos, nos bingos, né? Porque os velhinhos utilizam muito isso, né? Porque olha como dá um acabamento melhor no bingo, né? Vamos pensar que usuário de bingo, né? Usuário ou cliente de bingo, pessoas mais idosas, né? Que já usam óculos, que precisam, né, de ter coisas mais de destaque. Elas podem usar uma caneta para fazer uma voltinha em volta do número, elas podem até pegar um palito e furar essa, né? Mas olha a diferença de acabamento, vamos falar de estética, vamos falar de design, que dá essa caneta infantil em cima do bingo, né? Quem assistiu aqui a série Better Call Saul, viu que os bingos dos Estados Unidos, todo velhinho tem um negócio desse, que fica utilizando para o bingo, né? Porque é muito mais visual do que uma caneta, né? Obviamente uma caneta daquelas Lumicolor tem o mesmo efeito, né? Mas o acabamento dessa bolinha é muito melhor, né? Como eu disse, existem valores agregados às coisas, né? Então não é só o fato eu preciso de algo para fazer um círculo, né? Qualquer caneta, qualquer lápis faz isso. Mas teve um cara que pensou nisso, né, para criança, e agora vende isso para bingo também, né, para casas de repouso, enfim, ou para bingos comunitários, porque ele sabe que isso aqui faz sucesso entre os idosos também, né? É interessante isso, né? E é um produto concebido para criança que acabou ganhando outras funcionalidades, né? E é interessante que isso acontece mesmo. Mais uma parte de interação aqui, a gente tem duas fotos, né? As duas é arroz com feijão, tá? Nenhuma tem ingredientes a mais. Aqui é o bom e velho arroz com feijão brasileiro. Aí eu pergunto, se vocês tivessem um restaurante, qual foto vocês iam colocar no cardápio de vocês? A 1 ou a 2? A 2. 2, aqui no chat, 2, todo mundo tá, 2 vamos lembrar que a gente está falando de design, tá, gente? A gente está falando assim, mas a minha avó faz um arroz com feijão maravilhoso, né? A gente não está entrando nessa questão, tá? A gente está entrando na questão mesmo de estética, de design mesmo.
essa foto transmite, né? A sensação que elas transmitem, né? Que elementos diferem um do outro aqui, tá? As duas coisas são arroz com feijão, tá? Mas se a gente vê a segunda imagem, ela transmite outras informações que a primeira não transmite, tá? Não só a questão de cuidado mesmo de apresentação da comida, mas também da questão de sabor, né? Você vê o uso das cores aqui, né? Essa cumbuquinha vermelha, né? Quando a gente estuda design, estuda história da arte, as cores quentes e frias têm o seu papel aí, né? Então, não é à toa que os fast foods, os restaurantes todos têm nos seus logotipos ou têm na sua paleta de cores quentes, né? Amarelo, vermelho, né? E isso daí está diretamente ligado ao que o cérebro humano mapeia como coisas que transmitem sensações. Então, comida tem que ser coisas quentes, né? A gente pega a comida japonesa, por exemplo, que não é comida quente, mas ela tem toda uma estética que ela cresce aos olhos, né? Mesmo quem não gosta de comida japonesa admira aquela combinação de cores, etc., né? O Vladimir está colocando aqui no chat a combinação de cores, os contrastes também, né? Então você consegue ver o contraste do arroz com feijão, bem mais interessante, né? Aí se a gente olhar aqui no fundo, aqui está colocado em qualquer recipiente isso, né? Enquanto aqui já tem todo um cenário, mesmo que desfocado, mas isso passa uma imagem, né? Então, a gente está falando, gente, de arroz com feijão, tá? Não estamos falando de carros, não estamos falando de nada fora da realidade, tá? É simplesmente arroz com feijão, tá? Mas olha a diferença que a gente consegue dentro desse universo tão simples, né? Uma fotografia, quantas coisas que passam essas imagens, né? Alguém gostaria de falar alguma sensação que tem também, que eu não mencionei aqui? Alguém que está falando que a comida é pouca, prefere a primeira porque a segunda tem pouquinha comida. Mas você pode repetir, tá? Então não tem problema, você pode pegar mais um pratinho desse. Aqui, o pessoal tá interagindo aqui no chat, que o pessoal gosta do prato. A limpeza e cuidado também, interessante, foi falado aqui, né? Então, assim, você percebe que o fato dessa louça estar mais apresentável, ela passa uma sensação de limpeza também, né? Pode ser que aquele outro prato também esteja limpo, mas ele não passa essa sensação que essa cumbuquinha vermelhinha, bonitinha, passa, tá? Organização, muita gente está falando nisso, né? A questão do contraste de cores aqui que o Luiz está falando, né? Um parece estar mais vivo do que o outro, tá? Por causa da iluminação da foto, né? Parece que esse feijãozinho está mais bem cozido, né? Então, olha quanta informação que isso está passando para a gente sem dizer nenhuma palavra, tá? Não tem nada escrito assim, olha, esse arroz com feijão é melhor que isso daqui. Não tem nada escrito nesse sentido e ele passa essas sensações para a gente. Olha que interessante, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui um momento. Vocês estão me vendo agora, certo? Maravilha. Perceberam que aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras, mas mesmo imagens, elas dizem coisas diferentes, tá? Então, a gente daqui a pouco vai falar sobre o nosso trabalho no dia a dia, e esse trabalho a gente vai estar falando aí da apresentação das nossas coisas, né? De coisas simples, né? De documentos, de e-mails, tá? Mas como o design é eficiente nesse sentido. Vocês querem? Eu estou pensando de dar um intervalinho de 10 minutos para tomar um cafezinho, rapidinho, a gente volta daqui a pouco, mas se vocês acharem que continua sem café mesmo, o que vocês preferem? Ou também vamos interagir, quem quiser acrescentar coisas aqui ao que eu falei. Tem um voto aqui no chat para continuar sem café. 2 agora. Sem café? Então tá bom, sem problema nenhum. Deixa eu só tomar uma água aqui, então. Ótimo, então vamos lá. Então significa que o conteúdo tá light, então vocês estão gostando, né? Porque senão o café já era uma forma de fazer, deixa eu lá acordar um pouco, né?
Todo mundo no chat está dizendo para continuar direto. Ok, então vamos nessa. Como eu falei, é um formato mais informal mesmo, eu gosto que vocês interajam nesse sentido para que a gente faça uma mini conf voltada para vocês, tá? Então, vamos só fazer uma recapitulação. Então, tem daquela coisa da história, né, da Revolução Industrial, que vem essa questão de fazer coisas em massa, a questão de sinalização, tudo isso, moda, né, roupa, tudo isso traz tendência, traz uma série de coisas que o design projeta isso para as pessoas, tá? Como eu falei, esse mito de que a coisa é feita para quem tem dinheiro, não, né? Isso é a coisa mais simples. Aquele abridor de garrafas teve um processo de design, tá? A diferença é que você viu que tem vários tipos de abridores de garrafa, né? Desde o mais divertido, né, do lúdico, até um mais sofisticado e até um que de repente é o mais barato de todos, que além de abrir garrafa, ele abre lata, né? Tem valores agregados a isso, né? Qual que eu quero para minha casa? Eu só quero uma coisa simples. Não, eu quero para mim, eu quero uma coisa mais sofisticada, porque eu quero deixar lá exposto para fazer parte do meu design de interiores da minha casa, né? Então, assim, isso é agregado a cada coisa, né? Então, assim, a gente acho que fez um panorama bom aqui do design, e agora a gente começa a funilar isso para nossa realidade, tá? O pessoal aqui está falando do minimalismo, né? Eu também gosto, eu acho bem bacana. Eu acho que a tendência de minimalismo é de crescer, porque os espaços estão cada vez menores, né? A gente teve, falando de minimalismo, a gente, na UCIM, foi a primeira área que fez um design de interiores diferente do restante da justiça, para ver se serve como exemplo para o futuro, que provavelmente já serviu de modelo para Evara, né? Que é um projeto também que nasceu lá no laboratório junto com todo o time de inovação. Então, o design já é diferenciado lá, né? As pessoas estão mais próximas no sentido de não ter tantas barreiras e menos coisas, né? Você não tem coisa, porque tá tudo no computador, né? Naquela época que tinha gaveta com caneta, não sei, hoje tá tudo no computador, né? Então, é interessante ver essas mudanças e essas tendências, né? E eu falei, as tendências elas vão aparecer em em todas as frentes, né? Na moda, no design gráfico, no design de interiores, na arquitetura, né, em si. O Luiz falou que agora estamos todos no mesmo universo virtual, verdade, né? E agora está mudando de novo, né? Porque a gente está no universo virtual e tudo se ressignifica, né? Então, alguém pensou nessa interface gráfica que a gente está conversando aqui, de ter os rostinhos, de ter aqueles efeitos, às vezes, de ter atrás cenário, né? Ou, às vezes, de ter, como se fala, alguns recursos para você, já que você está numa tela, disso ficar melhor ou mais funcional, né? Tem aqueles ambientes de teatro que colocam uma cara em cada banco de teatro, né? Ainda tá muito isso ainda está muito na esfera lúdica, né? De teste, né? De projeto ainda, né? Mas com certeza daqui a alguns anos a gente vai ver essas interfaces de trabalho cooperativo serem muito mais trabalhadas, né? Vai ter muito mais coisas mais legais, né? Mas legal. Eu vou então voltar a compartilhar o material com vocês para que a gente não sair aqui da linha, tá? Como eu falei, qualquer momento, se alguém tiver alguma coisa que queira acrescentar, só me interromper, a gente discute em cima disso, tá bom? Aqui é um formato bem tranquilo mesmo. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ok, todos estão vendo novamente o arroz com feijão aqui, né? Maravilha. Então, vamos seguindo? Ok. Tinha um café que não teve, pulamos, né? Então, o design ele é formado para essas duas questões, né? Quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando do quê? Isso é fácil? Isso é bom? É objetivo? Ajuda? Né? É confortável? Né? Vamos pensar num câmbio automático, né? O câmbio automático é mais confortável do que um câmbio manual, né? Então, assim, as cadeiras que eu mostrei lá atrás, uma é mais confortável que a outra, né? Isso faz melhor que os demais, né? A gente não tem judiciário concorrente, mas assim, é importante a gente pensar em termos gerais, assim, de prestação de serviço, né? Alguém faz melhor que a gente, né? Se a gente não tem parâmetro no Brasil, lá fora, como é que é feito, né? Então, a funcionalidade, ela tá ligada a responder essas questões aqui, né? E a estética, ela tá, como vocês viram lá no exemplo do arroz com feijão, né?
apresentação daquilo, as cores, os contrastes, né, formas, padrões, né, simetria e equilíbrio, né, novamente falando de história da arte, quando vocês olharem grandes obras de arte, vocês vão ver que ele tem uma simetria, um equilíbrio proposital que o artista dá, né, onde ele quer que a luz incida, onde quer que a sua atenção vá, né. A publicidade, o design bebem dessa água há anos já, né, então a gente sabe exatamente onde colocar as coisas para que elas tenham eficiência, né. Percebam que logotipos, em geral, eles vão no rodapé do lado direito, né, porque o cérebro nosso lê as coisas da esquerda para a direita, né, pelo menos no mundo ocidental. Então, os logotipos ficam ali, não são à toa, né, assinam essas peças, não são à toa, né. E tem também aquilo que a gente falou na questão de estética e também de funcionalidade, né, que é a tendência de materiais, de tecnologia, de cores, né. Por exemplo, uma bicicleta que é cara hoje em dia porque é um material novo, pode ser que daqui a alguns anos esse material não seja tão caro mais e ele passe a ser mais barato, né, que é o caso, por exemplo, das lâmpadas de LED, né, que quando saiu as lâmpadas de LED, ela é super econômica, todo mundo fazia, né, a economia verde, tá? Mas era caro, né, e muita gente não conseguia ter acesso àquilo, porque realmente era uma coisa muito fora da realidade. Hoje não, hoje a lâmpada LED, né, o material, de repente popularizou, a tecnologia popularizou, e ela passa a ser preferência do consumidor, porque vai consumir menos energia, e vai durar mais tempo, né? Então, assim, a gente tem que entender que o design, ele vai estar sofrendo essas interferências todas, tá? No decorrer dos anos. E aí vem a questão principal nossa aqui hoje, né? Como eu posso me beneficiar disso, né? Já que a gente começou a falar lá da história, falamos de produto, falamos de serviço, agora no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, o que eu posso melhorar para ficar melhor, né? Eu preciso, de repente, fazer uma reforma? Não, às vezes, só o fato de reorganizar as coisas para você ter um acesso mais rápido àquilo, já melhora, né? Já fica mais funcional, né? Agora, se eu tenho condição de comprar móveis novos, de fazer uma pintura, enfim, eu posso também melhorar meu ambiente nesse sentido, né? Tanto em casa hoje, porque a gente fala muito de teletrabalho, mas também no ambiente de trabalho, que a gente sabe que vai sofrer mudanças com a pandemia, obviamente, e esses ambientes também vão sofrer aí modificações que já iriam sofrer no decorrer dos anos mesmo pelo novo modo de trabalho impulsionado pela tecnologia. Mas acho que agora eles vão ser muito mais impulsionados também pela pandemia, né? Acho que o futuro que seria para daqui 5, 6 anos veio para agora, né? Pelo menos essa é uma tendência que eu observo. No trabalho também, aquilo que eu produzo, né? Acho que aqui a gente tem pessoas que produzem diferentes tipos de produtos e serviços, né? Mas uma coisa que eu falo para vocês têm essa preocupação estética e funcional? Tipo, esse e-mail que eu estou passando, ele tem uma preocupação estética e funcional? Qualquer pessoa que lê esse e-mail vai entender, tá? Eu estou usando o texto de maneira correta, não só em termos de ortografia e gramática, mas assim, eu estou dando parágrafo nele, eu estou deixando negrito onde é destaque realmente, né? Eu tô tendo uma preocupação estética e funcional para isso, né? Outra coisa que tem que ser perguntada no trabalho, né? O meu serviço possui etapas a serem redesenhadas, né? Ou reprojetadas, porque o design não está só na estética, na funcionalidade, mas no modo de operação dele também, né? Uma linha de montagem de uma fábrica é um processo de design, né? Que de tempos em tempos sofre mudanças porque a estética daquilo muda, né? De repente uma peça que vinha desmontada de um fornecedor já vem montada agora, então você elimina etapas da tua linha de produção aqui. E no nosso trabalho no dia a dia, né, deixa eu falar aqui direto com o pessoal da Justiça Federal e do Tribunal que está nos acompanhando, tem coisas que eu posso redesenhar, de repente ser mais rápido, ser mais fácil, os processos de aprovação, por exemplo, que a gente está sempre sujeito, né? A gente tem essa condição de redesenhar isso, de reprojetar isso, tá? Porque isso é fundamental, porque a gente vai trazer isso para o nosso universo e vai conseguir melhorar ali, tá? Percebam que o design, ele não está fora do nosso mundo, tá? A gente pode trazer ele para o nosso mundo de forma muito simples, tá? Só em termos de ambiente de trabalho, você já consegue dar mais eficiência para aquilo que você produz ou atua, simplesmente aplicando o conceito de design, tá? E aí que eu começo a dar exemplos, né? Exemplos que são acessíveis ao dia a dia da gente, tá, pessoal? Então, quando a gente fala que
de linguagem simples, né? É uma técnica que vem crescendo bastante, ela já é antiga nos Estados Unidos e principalmente na Grã-Bretanha, de usar a linguagem simples nas instituições públicas, né? Então, assim, comunicação com empatia, uma comunicação mais visual, mais objetiva, né? Um texto mais simples, né? Aquela coisa de tirar termos tipo, vamos falar do universo do juizado especial, né? O hipossuficiente, né? Tirar esse tipo de palavra, né? E colocar a pessoa que não tem condições, por exemplo, né? Condições financeiras, enfim. Obviamente que tem termos jurídicos que são bem difíceis de achar um sinônimo mais simples, mas quando tem, teria que realmente achar uma explicação para aquilo, então, né? Que é o caso da atermação também, né? Eu fiz um vídeo de atermação para o Jeff, mas eu queria tanto mudar o nome da atermação para processo, mas assim, todo o sistema tava com o nome atermação. Então, assim, eu fiz o vídeo explicando o que era atermação para depois mostrar onde acessar a atermação, né? Mas se a gente fosse fazer o pé da letra, o sistema todo teria que ser redesenhado para uma linguagem mais simples, tá? Isso é só uma sugestão, tá, gente? Estou falando mal do sistema, não. Apenas a gente tem que entender que isso foi criado numa época que isso não tinha essa preocupação. E hoje a gente tem, principalmente agora que tudo é feito de casa, né? Então, essas necessidades ficaram ampliadas com isso. Então, aqui do lado eu tenho um exemplo da ONU, que é de um infográfico, né? A minha pós-graduação, inclusive, foi sobre infográficos, a minha tese, que é uma linguagem que vem crescendo muito, né? Então, assim, a gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo e as pessoas não têm tempo de ler, né? Ou simplesmente não leem também, porque não querem, tem também essa preguiça. Então, os infográficos, eles vêm para passar informações de forma visual mais rápida, né? Então, aqui, a questão da água, né? Eu podia fazer um parágrafo de texto escrevendo tudo isso, né? Que 70% da Terra é água, falando dos oceanos, falando do percentual de água doce, falando da questão do Brasil, né? Mas você vê que esse infográfico da ONU, ele é muito rápido. Você bate o olho nele e você faz isso diretamente, né? O último também relatório de gestão que a gente fez, a gestão passada, foi também todo tentado calcado nessa questão de ser visual para que ficasse claro para a nova gestão que estava entrando e para quem que quisesse acessar aquelas informações de forma transparente, ficasse claro para as pessoas, né? Isso está disponível lá no site da Justiça Federal, tá? Então, a gente percebe que a linguagem simples, né, aqui associada a um infográfico, mas podia ser só uma imagem, ou podia só ser gráficos mesmo, né? Elas auxiliam muito o dia a dia. E aí a gente tem um projeto também, no Núcleo de Comunicação, com o pessoal de contratos, que é transformar aquele rito do contrato de compra num infográfico, né, para facilitar todo mundo que faz compra na justiça entender o processo de compra, porque é algo muito complexo. É um projeto aí de 2021 que a gente está trabalhando com eles, tá, já aplicando isso daí. Então, assim, eu pergunto para vocês, o que a gente pode fazer no nosso trabalho para deixar a linguagem mais simples, para que ela fique mais acessível, tá? Então, é importante que a gente entenda esses processos, que são ferramentas que estão úteis aí para a gente, né? Tem coisas que podem ser feitas pelo núcleo de comunicação, mas tem coisas um relatório que tem mais gráfico do que texto, é uma coisa que qualquer um pode fazer, tá? Não necessariamente a gente da área de design, pode ser feito por qualquer pessoa. Então, a gente bate a tecla nessa questão da linguagem simples. E aí, um outro exemplo que eu dou que é fantástico, que a gente pensa que o judiciário ele é muito sisudo, ele é muito sério, a gente não consegue mudar, mas olha aqui um exemplo muito legal. Isso aqui é um mandado de citação, intimação e penhora da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, tá? Eles são muito, muito vinculados à questão de inovação lá. Eles têm um laboratório de inovação que eles vieram aqui para São Paulo, conhecer o nosso, para depois fazer o deles, mas eles aplicaram já alguns projetos de legal design, né, que é uma tendência hoje, né, o legal design, que é aquilo que eu falei, deixar a linguagem no direito mais acessível, tá? Então, a gente, né, fica sempre muito sisudo na questão, judiciário, mas o meu chefe, mas o meu juiz, mas isso e aquilo, mas olha só, isso é um mandado de citação, isso é um documento oficial, gente, tá? Isso é um mandado, tá? Então, é um documento oficial, mas que o fato dele ser oficial não significa que ele não possa ser mais didático. Então, aqui, tem QR Code que vai para um vídeo que explica o que é o documento,
tá? Aqui, ó, a central de atendimento já tem aqui, ó, o ícone do telefone com o telefone, do WhatsApp, do e-mail, tá? Olha como o texto é bem formatado, né? Ó, o prazo que está em destaque aqui, né? É engraçado porque, às vezes, eu percebo na justiça, as pessoas elas querem dar destaque para o e-mail, para alguma coisa, elas deixam todo o e-mail vermelho e bold, né? Quando você destaca tudo, mas nada é destaque, né? Então, o destaque ele tem que ser feito de forma coerente, né? Olha aqui, o que ele destacou aqui foi o prazo e aqui o prazo, tá vendo? E aí ele colocou ainda para ajudar um ícone de calendário. Olha que sensacional, pessoal. Aqui do lado tem o documento inteiro, né, em 2 folhas. Percebam os blocos de texto, tá? A iconografia que foi utilizada. Recursos de vídeo, né, que são vinculados ao serviço. Óbvio que vocês não vão fazer vídeos, né, provavelmente isso passa pela gente, mas assim, por isso que são processos que têm que ser redesenhados, né, porque você vai, vamos fazer um vídeo então para a gente jogar um QR Code num documento nosso para explicar porque a gente tem dificuldade das pessoas entenderem tal coisa, né? Isso é um exemplo daquilo que pode ser feito, tá? Então, assim, quando a gente fala que a justiça é muito séria, é muito difícil inovar, é muito difícil ser mais didático por causa dos termos técnicos, etc. Olha só, a gente tem aqui um documento jurídico, tá? Feito pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, totalmente aplicado no legal design. Olha só que coisa linda, que coisa fantástica. Imagina uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico recebe um negócio desse, né? Em vez de um texto corrido ali, oficial, como é a maioria dos nossos documentos, tá? Então, eu dou esses 2 exemplos aqui, porque, assim, a gente não tem desculpa para não fazer, né? Mas é óbvio que a gente também a gente não vai fazer isso do dia para a noite, né? Então, aqui, como última questão, eu deixo aqui, é a questão de como a gente começa isso, né? A primeira coisa, eu acho que para a gente ter um design mais amigável nas nossos produtos e serviços, é evitar sigla, né? O máximo que eu posso, eu evito colocar minhas coisas NUCs, né? Eu coloco comunicação social, né? Nem núcleo é importante. Porque a pessoa que recebe informações do núcleo de comunicação social não quer saber que é um núcleo, ela quer saber que é da comunicação social, né? Então, assim, a gente evita siglas, né? Principalmente para o público externo, né? Porque se o público interno nosso, da área FIM, por exemplo, não entende, não sabe todas as siglas da área administrativa, da área MEI, o que dirá o público externo, né? Então, a gente pode começar de forma passo a passo, bem tranquilo, né? A gente pode começar evitando sigla, a gente pode começar formatando o texto de forma adequada nos nossos comunicados, nos nossos e-mails, nos nossos documentos, né? Aquilo que eu falei, né? Quando eu digo formatar, a preocupação com ortografia e gramática é uma coisa que eu fico bem tranquilo quando eu falo isso com vocês, porque como o concurso público é muito difícil, a maioria de vocês estudaram muito para entrar, né? O português é uma das matérias mais exigentes, então a maioria tem um português assim excelente, né? É óbvio que uma revisão de um colega que não está vendo o texto é bom, porque às vezes a gente fica muito em cima daquilo e acaba não vendo erros bobinhos, assim, né? Mas a preocupação maior mesmo é de estrutura, né? Porque a estrutura do texto interfere na interpretação dele. Então, quando você faz um texto, às vezes, muito rebuscado, ou de repente numa ordem que confunde a pessoa, é legal você reformatar esse texto, né? Então, você ter um revisor aí, nesse caso, para ver esse texto é muito bom, porque ele vai identificar essas 2 coisas. A questão gramatical, né? E também a questão de estrutura desse texto. Se o que é destaque está em destaque, se os parágrafos estão formatados de forma correta no sentido de dar sentido à ideia do que está se passando naquele texto, né? Eu sei que as pessoas não gostam de passar texto para os outros porque parece que o texto é um filho, né? Você, tira essa palavra aqui para você estar arrancando um bracinho do filho, né? Então, a gente tem que tirar esse desapego aí do filho, né? Do texto, porque se uma pessoa está tendo dificuldade, outras também terão. Não é à toa que a gente tem aí o e-mail de algumas áreas que tem a errata da errata da errata, né? Porque foi feito assim, na toque de caixa, sem revisão, sem nenhuma preocupação com a estrutura daquilo, e gera mais dúvida, gera mais retrabalho, sendo que se tivesse feito um trabalho de design mesmo, em cima do texto, não estou nem falando da gramática, mas no sentido desse texto, já teria sido uma coisa mais, não teria retrabalho em cima daquilo, né? Evitar os termos técnicos na maioria das questões é uma coisa que eu sempre bato a tecla.
ou explicar, né? Aquilo que é muito complexo tem que ser explicado realmente, né? Então não tem como fazer. E nessa questão de estética e apresentação, assim, o que eu posso substituir o texto por imagem, né? Eu posso colocar gráficos no lugar disso, eu posso colocar ícones no lugar disso, né? Uso adequado de cor, né? Que eu falei, eu vou fazer um e-mail todo colorido, ele vai super um design arrojado. Não, é um design horrível, né? Textos, essas coisas não precisam ter não precisa ter muita cor, né? Eu acho que de repente um vermelho para um destaque, um vermelho e preto, duas cores, né? Um azul e um preto, alguma coisa nesse sentido, assim. Não precisa ser um carnaval, tá? Mas a cor ela pode ser bem utilizada, tá? Também não pode, vou utilizar vermelho em tudo, né? Porque aí, como eu falei, né? Quando tudo é destaque, mas nada é destaque, né? Quando tudo é urgente, mas nada é urgente. Então é importante que vocês tenham essa consciência de usar bem, porque assim, a gente tem uma ferramenta muito boa, o e-mail, o próprio Teams, a gente tem uma série de ferramentas interessantes, mas o importante é saber como usar elas de maneira adequada, usar elas de maneira correta, né? Eu não preciso usar todos os recursos, mas eu preciso usar os recursos que eu tenho de maneira eficiente. Eu acho que isso é a grande lição, né? E para quem é da justiça, do tribunal, a gente tem aqui, né, que falar das parcerias. Vocês não estão sozinhos nessa, né? Então, na parte de comunicação visual, né, na parte de design, na parte de publicidade, vocês têm o apoio do Núcleo de Comunicação Social, que a gente pode assessorar vocês em todas as etapas da comunicação, design, infográfico, criar manuais mais visuais, criar web pages mais funcionais, né? Inclusive tem a portaria 48 da diretoria do foro que disciplina isso. Tá? E a gente tem também o JuspLab, tá? Aqui representado pela Elaine, que é parceiro na solução de problemas de prototipagem, né? De fazer essa consultoria de inovação de fluxos, de descobrir o gargalo de cada um desses problemas para ajudar vocês a melhorar esses fluxos, porque só o desenho do fluxo de trabalho já pode ser aplicado design, né? Porque isso vai interferir diretamente no resultado desses produtos e desses serviços que a gente aplica, tá bom? Mas o pessoal que está acompanhando pela internet aí de outros órgãos de fora, provavelmente vocês também devem ter essa parte de comunicação social de vocês aí, na qual vocês podem também se beneficiar desses benefícios aí com esse pessoal e pedir essa consultoria para que vocês possam gerar produtos e serviços com um design mais aprimorado, mais eficiente. Lembrando que o design a gente não pode pensar só na estética, tá, gente? A gente tem que pensar na questão da funcionalidade, tá? Então, a gente, é o mesmo exemplo que eu dou quando a gente projeta a casa com arquiteto e com engenheiro, tá? Então, assim, independente de qual que a gente vai projetar, a gente não compra o sofá da casa, né, da cor, do material que a gente quer antes de ter um teto, né? Então a comunicação também não funciona assim. Às vezes a gente pega alguns clientes que estão muito preocupados com a estética, mas não tem um planejamento daquilo, de quando aquilo vai ser divulgado, qual o prazo daquilo, quem é o público-alvo daquilo, né? A gente está falando para quem? Para o usuário do Jeff, que tem um perfil, ou para o usuário da execução fiscal, que tem um outro perfil, né? Então, assim, antes da gente sair fazendo, a gente tem todo um estudo para desenvolver, né, esse público-alvo, tudo. E muitas vezes isso depende muito da área que a gente está trabalhando. É eles que têm que ter esses dados em mãos. Se não tem o dado do seu público-alvo, a gente também ajuda a como coletar isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas é importante a gente não passar o carro na frente dos bois, né? Não adianta eu comprar o sofá para casa se ele não tem um teto. Vai chover, vai estragar o sofá. Na comunicação é a mesma coisa. Que cor que eu vou utilizar? Logotipo, você não tem nenhum projeto ainda. Você não tem quem é o público-alvo disso, tá? Então, é sempre importante que a gente tenha em mente isso, tá, gente? O planejamento das ações de comunicação, tá? Para a gente começar a desenvolver produtos e serviços nesse sentido, tá? Esse, pelo menos, é o apoio e o suporte que o Núcleo de Comunicação Social dá para toda a Seção Judiciária de São Paulo. E a Elaine dá esse suporte aí na identificação de problemas, de prototipar novas coisas, de prototipar novos serviços, né? Depois com ela vocês podem ter aí uma noção de uma série de produtos e serviços bacanas que foram gerados no laboratório nesses últimos anos, que ainda tem coisa que ainda está sendo em fase beta aí, mas que está sendo implantado e a custo muito baixo, né? Porque o bom do laboratório é que você pode errar lá, né? Você não é condenado por errar, você pode errar porque
o laboratório de inovação para isso, né? Ele nasce mesmo nessa tendência de Google, de startups, né? De você testar um protótipo, errar, para quando você lançar não ter problema, né? No caso da comunicação, a gente auxilia vocês em todos esses processos de consultoria mesmo, só de, será que esse comunicado aqui tá legal? A gente tem medo de acontecer isso e isso, a gente pode, de repente, só um comunicado dar uma assessoria também, né? Não necessariamente a gente precisa fazer coisas para vocês, né? A gente pode assessorá-los nesse sentido. Agora, comunicações complexas, a gente, né, campanhas, né? Tem que fazer um vídeo de orientação, porque eu quero colocar um QR Code no meu documento para explicar isso, né? Um case bacana que eu dou disso a vara criminal, uma das varas criminais lá de São Paulo, tinha problema de orientação de réu, né? O cara chegava lá meio perdido. Então, a gente fez um vídeo, né? Então, o cara fica numa salinha, ele vê um vídeo de 2 minutinhos antes da audiência, para ele entender o funcionamento daquilo, né? Quem é o juiz, o promotor, o procurador, né? O que vai acontecer, o advogado dele, qual que é o papel, o que vai ser definido ali. Então, assim, só de desenhar na cabeça dele o que é aquele cenário, as audiências criminais tiveram diminuição no tempo. Olha só que legal, né? Então, assim, só o fato de pôr um produto de comunicação antes do processo deles, antes do processo todo, que eu digo, processo de audiência começar, né? Eles já melhoraram o fluxo de trabalho deles e, assim, conseguiram até agendar mais audiências para mais... que antigamente tinha um número X de audiências, conseguiu agendar mais audiências depois do vídeo, né? Isso é um exemplo de coisas que o design pode ajudar todo mundo, tá? Eu deixo em aberto agora, acho que é legal quem quiser acrescentar alguma coisa, quem quiser, eu vou tentar dar uma lidinha aqui nos chats, caso tenha alguma coisa, e a gente vai trocar uma ideia agora, quem tiver um tempinho aí pra gente conversar, e a gente vai alinhar isso tudo aqui. Por enquanto, obrigado. Mari, se você puder pôr o meu e-mail rapidinho aqui pro pessoal, deixa aí um tempinho, depois a gente volta a conversar. Mas até ela colocar é hmartins@trf3.jus.br. Tá no chat também, a Elaine colocou, tá, o e-mail. Também tá no chat a informação sobre campanhas, tá? Também tem um link de um formulário lá que é bem legalzinho. Estou recebendo elogios aqui, muito obrigado, gente. Obrigado de verdade, obrigado por estarem aqui, tá? Valeu mesmo por acordarem mais cedo para a gente falar sobre um tema que eu sou apaixonado e compartilhar isso com vocês é muito bom, tá? Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a gente então pode encerrar. Vocês querem acrescentar alguma coisa, pessoal? Quer com a palavra com vocês? Bem, então, legal, gente. Mais uma vez, obrigado. Estou vendo aqui no chat o pessoal agradecendo. Eu que agradeço, tá bom? Lembrando que a MiniConf, os workshops são da UCIM, então fiquem atentos à agenda, porque sempre vai ter temas assim de inovação, temas bacanas para o nosso dia a dia. Espero que eu tenha trazido o universo para o dia a dia de vocês, para que vocês possam aplicar isso para depois dizer para mim assim, nossa, foi legal que eu consegui fazer isso e aquilo, tá bom? Então fica aí a dica para vocês acompanharem aí os próximos workshops e mini-confs, para que a gente possa aí compartilhar mais conhecimento com vocês. Ok? Obrigado, gente. Boa tarde a todos, então. Mari, pode interromper a transmissão, então, da internet. Obrigado, pessoal da internet também, que acompanhou de outros órgãos aí. Obrigada, parabéns. Parabéns, Hélio, ficou ótimo, viu? Obrigado, gente, brigadão. O endereço das próximas mini-confs também está no chat, tá?